Então, hoje aí, antes de continuar, né, números complexos, já estamos quase finalizando. Vamos finalizar quais são aquelas atividades, que eu vi que tinha alguns alunos que ainda ficaram em dúvida, né? E aí na questão 10 está pedindo para a gente transformar da forma trigonométrica para a forma algébrica. Bom, para você dar conta disso, você tem que estar praticamente fera, né? Nesse negócio aqui, ó, que eu fiz com vocês. Se não tiver fera nisso aqui, ó, véi, não rola não. Se não tiver fera nesses negocinhos aqui, ó, deixa eu tentar fazer um recortezinho aqui. Deixa eu jogar para cá. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui para tentar. Deixa eu ver se assim vai dar certo. Aí, ó. Nossa senhora, hein? Agora sim. Beleza, aqui, ó. Nosso lembretezinho aqui. Isso aqui tem que ser uma bíblia para você, tá? Em números complexos. Vai ter que ser a bíblia. Tem como não. Aí, é só você resolver, né? Para você passar, então, para a forma algébrica. Aqui no caso, nós vamos ter que resolver o cosseno de 90. Cosseno de 90, 90 estaria aqui. Cosseno vale zero. Mais i vezes o seno de 90. Seno de 90 está aqui. Seno de 90 é 1. Então, isso aqui, na verdade, é 6i. Aí pronto. E já está resolvido, no caso, aí a letra A, né? Letra B. Na letra B, nós temos cosseno de 135 graus. Então, ó, para quem tem dificuldade, isso aqui vai ser matadeira, ó. Cosseno de 135 graus. Ó, 135 graus está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Cosseno é positivo no primeiro e no quarto. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. No segundo quadrante, eu olho o que falta para 180. Eu tenho 135. Para 180, falta 45, né? 135 é congruente ao de 45. Então, é menos o cosseno de 45. Então, o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, ficaria menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de 135? 135 está no segundo quadrante. Segundo quadrante, o seno é positivo. Falta 45, né? Então, é mais o seno de 45. Então, seria, no caso, raiz de 2 sobre 2 positivo, né? Lembrando um pouquinho de trigonometria aí, que vocês estudaram, se eu não me engano, na época foi com o Silas. Ou ainda está sendo com o Silas, não sei. Agora é só substituir. Então, Z é igual a 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, i. Fazendo a distributiva com o 2, dá para concluir que o Z é menos raiz de 2 mais
raiz de 2 i. Meu povo, e aí? Até aqui. Até aqui. Manda aí. Até aqui tá suave para vocês? De boa, tranquilo, tá compreendendo? Yes, no. Enquanto tá de boa, Pedrito. Beleza, mano. Valeu pela resposta. Então, aqui agora nós temos 7π sobre 6, né? Em pi radiano, às vezes é difícil a gente enxergar que ângulo é, né? Então é só simplesmente você ir lá e trocar o π por 180, tá? Aí, ó, 7π sobre 6. 180 dividido por 6, 30. 7 vezes 30, 210. Então nós vamos ter que fazer o cosseno de 210. Cosseno de 210. 210 está no terceiro quadrante. O cosseno é positivo só no primeiro e no quarto. Então, negativo. No terceiro quadrante, eu olho o que passou, né? Ixi, não copiou aqui, né? Não copiou aqui, ó. O P e o A. Aí, o que passou de 180, né? O que passou de 180 graus é 30. Então, é menos o cosseno de 30. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, ficaria menos raiz de 3 sobre 2. Seno de 210. 210 está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante o seno é negativo, porque só é positivo no primeiro e no segundo. Então fica menos o seno de 30. E o seno de 30 é meio, então isso aqui seria menos meio. Então, portanto, o nosso z não tem nenhum número aqui multiplicando, né? Então, o cosseno de 7π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 2. E o seno de 7π sobre 6 é menos meio. Menos meio i. Essa é a resposta da letra C. E por fim a letra D, né? Se a gente trocar lá de novo, né, o π por 180, 5 vezes 180, dividido por 3. 180 dividido por 3 é 60. Vezes 5, 300 graus. Então eu tenho o cosseno de 300 graus. 300 graus está no quarto quadrante. No quarto quadrante o cosseno é positivo. No quarto quadrante eu olho o que falta para 360. Falta 60. E o cosseno de 60 é meio. Seno de 300. No quarto quadrante o seno é negativo, então é menos o seno de 60. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então menos raiz de 3 sobre 2. Então aqui nós vamos ter que o z é 3 vezes isso, fica 3 meios. 3 vezes isso, fica menos 3 raiz de 3 sobre 2 i. Essa seria a resposta, então, da letra D.
Página 201, número 11. Na figura a seguir, o ponto A é o afixo de um número complexo Z no plano de Argand-Gauss. Se a distância do ponto A até a origem O é 4, então a diferença entre Z e o seu conjugado é... Povos, então observe o seguinte, que a distância de A até O ser 4 é o módulo do número complexo. Então, por essa informação, eu já sei que o ρ é 4. E o meu teto, meu argumento aqui, ó, 135 graus. O meu θ, 135 graus. Então, se nós pensarmos na forma trigonométrica de um número complexo, ou número complexo na forma trigonométrica, é ρ cosseno de θ, ou seja, cosseno de 135, mais I seno de 135. Só que o cosseno de 135, acho que nós já fizemos aqui, ó, cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2, e o seno de 135 é raiz de 2 sobre 2. Então aqui vai ficar 4 vezes menos raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, i. Se nós fizermos a distributiva, nós vamos chegar em menos 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2, i. E o conjugado desse cara, conjugado é você trocar o sinal da parte imaginária, né? Então ficaria menos 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2i. A gente só troca o sinal da parte imaginária. Como a questão pediu a diferença entre z e o seu conjugado, então eu quero saber o que é z menos z barra, a diferença entre z e o seu conjugado. Z é isso aqui, né? Z é menos 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2i, menos o conjugado. O conjugado é menos 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2i. Então nós vamos ter menos 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2i, mais 2 raiz de 2, menos vezes menos mais 2 raiz de 2i. Dá para simplificar aqui, né? 2 raiz de 2i mais 2 raiz de 2i, 4 raiz de 2i. Letra D. Tá aí a 11. E por fim, eu passei para vocês a 14. Sacanagem, hein? Que sacanagem eu ter passado essa 14 para vocês. Bom, para fazer a 14, vocês vão precisar de uma teoria que eu ainda não dei, né? Que é a nossa próxima aula. Que é a teoria da nossa próxima aula. Mas aí, né, o livro está aí para isso, né? Se você der uma olhadinha no livro aí, você vai ver que tem lá explicando como fazer isso aqui, né? Como fazer isso aqui. Mas
Mas eu vou fazer aqui, depois a gente faz a teoria. Se você desse uma olhadinha aí no seu livro, você vai ver o seguinte. Você vai ver um negócio chamado fórmula de De Moivre. De Moivre, né? Fórmula de De Moivre. É para você trabalhar com potenciação de número complexo. Você vai ver que um número complexo elevado a n é você fazer o ρ elevado a n vezes cosseno de n vezes θ mais i seno de n vezes θ. Essa é a fórmula de De Moivre, que é você trabalhar com potenciação de número complexo. Então, é você fazer ρ elevado a n vezes cosseno de n vezes o argumento mais i vezes o seno de n vezes o argumento. Parece complicado, né? Mas não é não. É tranquilo a gente lembrar disso. Olha o que ele fala. Sejam a igualdade a sobre 3 menos b sobre 5i igual ao cosseno de π sobre 6 mais i vezes o seno de π sobre 6 elevado à quarta, onde i é a unidade imaginária. Se a e b são números reais, então qual é o quociente de a dividido por b? Eu quero saber quanto que é a dividido por b. Mas para isso eu preciso saber quem é o a e saber quem é o b. Como que eu vou descobrir quem é o a e quem é o b? Através dessa potência desse número complexo aqui. Então, saca só. A gente vai ter que pegar e resolver esse número complexo aqui separado. Então, z é igual cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Seguinte, nós precisamos saber qual que é o módulo desse número complexo, qual que é o ρ. E pelo que nós estudamos, o ρ é você fazer parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. E tirar a raiz quadrada disso. Saca só. Presta atenção. O ρ é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Aqui, você pode, ficar assim mesmo, você pode resolver quanto que é o cosseno de π sobre 6. Porém, não tem necessidade. Não tem necessidade. Por que não tem necessidade? Porque lá em trigonometria, você estudou a relação fundamental da trigonometria. Qual que é a relação fundamental da trigonometria? Você estudou que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso é igual a 1.
Então, quer dizer que o seno ao quadrado de π sobre 6 mais o cosseno ao quadrado de π sobre 6 é 1. Então, eu não preciso perder tempo resolvendo. Mas vou resolver aqui no cantinho rapidinho, mas eu vou apagar. Cosseno de π sobre 6, gente, é 30 graus. 30 graus, né? Que é 180 dividido por 6, 30 graus. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Ao quadrado. Mais seno de 30 graus é meio. Meio ao quadrado. Isso está dentro da raiz. Estou te mostrando como que seria resolvendo. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3. 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 quartos mais 1 quarto são 4 quartos. 4 quartos é 1. Viu que eu te falei? Que lá dentro vai dar 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então você pode resolver ou não. Né? Você pode usar essa ideia que eu passei aí para você. Então o ρ seria raiz quadrada de 1. Isso quer dizer que o ρ é 1. Beleza. Então, eu não quero isso. O que eu estou querendo é o número complexo a quarta. Eu quero descobrir quanto que é z a quarta. Então, o que vai ser z a quarta? Pela fórmula de De Moivre, eu fazer o ρ elevado ao expoente. Então, eu fazer 1 elevado a 4 vezes cosseno de n vezes θ. O n é 4. Então, ficaria 4 vezes π sobre 6 mais i vezes o seno de 4π sobre 6. Olha lá. Só que 1 a quarta é 1. 1 a quarta é 1. Então, isso não vai fazer diferença. Se eu simplificar o 2 com 6, ou 4 com 6, né, por 2, vai ficar cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3. Então, esse é o meu resultado do número complexo à quarta. Então, quer dizer que no lugar disso aqui, ó, eu posso colocar isso. Eu posso colocar isso. Ainda mais, se você já quiser resolver quanto que é o cosseno de 2π sobre 3, show de bola. Vai ficar melhor ainda. Vamos resolver isso. Cosseno de 2π sobre 3. Π sobre 3 é 60. 60 vezes 2, 120. Então, isso é o cosseno de 120. Aí você tem que lembrar disso aqui de novo. 120 está no segundo quadrante. O cosseno é negativo. Você olha o que falta para 180. 120 para 180 falta 60. Então, isso é menos o cosseno de 60. Só que o cosseno de 60 é meio. Então, menos meio. Agora eu vou resolver o seno de 2π sobre 3. Seno de 2π sobre 3, nós já vimos que 2π sobre 3 é 120. Então, é o seno de 120. No segundo quadrante, o seno é positivo. Eu olho o que falta para 180. Falta 60. Então, é mais o seno de 60. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, positivo. Então, raiz de 3 sobre 2. Então, portanto, o nosso número complexo z à quarta, na verdade, ele é isso aqui, ó. Menos meio, mais raiz de 3 sobre 2. E isso quer dizer que tudo isso aqui, ó, cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6, a quarta é isso aqui, ó. É menos meio mais raiz de 3 sobre 2i.
Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. A sobre 3 menos B sobre 5i. A sobre 3 menos B sobre 5i é igual a isso aqui. Menos meio mais... Dá uma verificada aí que eu acho que tem alguém que está com o microfone ativado e está saindo um chiadinho aqui no fundo. Dá uma verificada aí, por favor. Aí, parou. Então, A sobre 3 menos B sobre 5i igual a menos meio mais raiz de 3 sobre 2i. Tá, como que eu vou descobrir, então, quem é o A e quem é o B? Eu vou descobrir quem é o A e quem é o B fazendo parte real igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária. Então, aqui eu teria, ó, A sobre 3 igual a menos meio. A sobre 3 igual a menos meio. Se eu jogar o 3 multiplicando, dá para a gente concluir que o A é menos 3 sobre 2. Agora, para encontrar o B, eu vou fazer a mesma coisa. Parte imaginária, menos B sobre 5, tá aqui, ó. Igual a parte imaginária. Raiz de 3 sobre 2. Se eu fizer a mesma coisa, passar o 5 para cá multiplicando, né? E tem um sinal de menos aqui também. A gente conclui que o B é menos 5 raiz de 3 sobre 2. Agora é fazer a divisão. E aí a gente finaliza a questão. Como ele quer A sobre B, ele quer que a gente faça menos 3 meios sobre menos 5 raiz de 3 sobre 2. Está vendo que os 2 está sobre 2? Eu posso simplificar, só para deixar mais fácil. E os 2 também tem menos, então isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 5 raiz de 3. Se você fizer assim, ó. Se você fizer, conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda, que é divisão de fração, vai dar a mesma coisa. Como a gente não pode ficar raiz no denominador, então nós vamos racionalizar, multiplicando em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. E aí, mais uma vez, eu quero ganhar espaço aqui, porque está acabando o meu espaço, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, que vai cortar com esse 3 aqui de cima. Ó. O que sobrou? Raiz de 3 sobre 5. Letra A. Essa seria a resposta da questão 14. Uma questãozinha aí, básica. Judiadinha essa aí, hein, PI? Você é louco. É, da SpaceX 2018. Muita coisa, né, cara? Muita coisa. Né? Eu passei ela proposital, né? Tem uma potência aqui, para dar conta de resolver ela, alguém teria que procurar minha ajuda, como alguns alunos procuraram, né? Ou você ia ter que recorrer a uma página anterior do livro. Duas páginas anteriores do livro tem lá
como que se faz a potência, né, de um número complexo. Questão linda. Questão linda. Então aqui eu corrigi todos com vocês, né? Paguei minha dívida aí com vocês. Então hoje a gente pode prosseguir, né, para o final de números complexos e o final do livro 2A. É bem... É justamente sobre essa fórmula, né, que eu iria falar. Mas antes de falar da fórmula de De Moivre, eu preciso falar da multiplicação e da divisão na forma trigonométrica. E não é difícil, tá? Não é difícil você lembrar disso, não. Tem alguns macetinhos que eu vou te passar que dá para você lembrar. Então, saca só. Tem alguém que está copiando aqui ainda? Posso passar para a próxima parte? Tem alguém que quer que espere um pouquinho? Se tiver alguém que espera um pouquinho, manda aí no bate-papo aí. Espera um pouco aí, professor. Beleza. Então vamos prosseguir. Nós vamos ver operações na forma trigonométrica, tá? Operações na forma trigonométrica. Imagine que eu tenho um número complexo que eu vou chamar ele de Z, que ele é dessa forma aqui, ó. É módulo de Z vezes cosseno de θ mais I seno θ. E eu vou ter um número complexo que eu vou chamar ele de W, que ele vai ser módulo de W vezes cosseno de alfa mais I seno alfa. As letras aqui não interessam. Estou chamando de letras diferentes justamente para diferenciar um do outro, para você enxergar o que vai acontecer. Como que eu vou fazer, então, a multiplicação desses números complexos? Gente, quando você tem multiplicação de potências de mesma base, o que você faz? Multiplicação de potências de mesma base. Se eu tenho A elevado a N vezes B elevado a vezes A elevado a P. Multiplicação de potências de mesma base. O que a gente faz? Somos Exatamente. expoentes. Então, você vai associar essas duas ideias. Quando você tiver multiplicação na forma trigonométrica, você vai lembrar de somar. Só que você vai somar os argumentos. Tá? Então, você vai lembrar desse detalhe. Na multiplicação de potências de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Os expoentes
Dessa forma, faça a associação de multiplicar complexos na forma trigonométrica com a soma dos argumentos. Então, eu quero que você faça essa associação. Então, o que a gente vai ter que fazer? Se eu quero fazer o número complexo z vezes o número complexo w, você vai multiplicar os ρs e os argumentos você vai somar. Θ mais alfa. Mais I seno θ mais alfa. Pronto, essa é a fórmula. Parece grande, mas quando você faz essa associação que eu passei aqui para você, fica mais fácil. A divisão, você vai fazer a mesma associação. Espera eu dar uma finalizada aqui para a galera sair, tá? Para vocês já irem para outra aula. Espera, tá dentro do nosso tempo ainda, só segura um pouquinho aí. A gente sabe que na divisão de potências de mesma base, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Dessa forma, faça a associação de dividir complexos na forma trigonométrica com a subtração dos argumentos. Então, se eu quero fazer Z dividido por W, você vai fazer a divisão na forma dos módulos, né? Dos ρs, e os argumentos você vai subtrair. Lembrando que tem que ser o de cima menos o de baixo. Então tem que ser θ menos alfa. É o argumento do de cima menos o argumento de baixo. É igual a divisão mesmo de potências de mesma base. Você vai lembrar desse detalhe. E na potenciação, né, que eu já acabei comentando com vocês, que é a fórmula de Dedê-Moabre, você vai lembrar de multiplicar, lembre-se de multiplicar o argumento pelo expoente. Você vai lembrar de multiplicar o argumento pelo expoente. Então, se eu tenho z elevado a n, você vai fazer o módulo dele
elevado a n e vai pegar o argumento e vai multiplicar por esse expoente. Aí, na próxima aula, eu falo com vocês sobre a raiz, tá? Mas vai demorar um pouquinho ainda, porque eu preciso passar para vocês algumas questões sobre isso que eu comentei aqui hoje com vocês. Então, as questões que vocês vão fazer aí vai ser página 201, página 201, questões 12 e 13. Página 201, questões 12 e 13. Só essas duas. Se eu mudar de ideia, eu posto lá no Classroom para vocês, tá? Fechou, gente. Muito obrigado aí para vocês que ficaram aí até o finalzinho, né? Valeu, Pedrão. Valeu demais. Grande abraço. Bom final de semana para vocês aí. Boa semana. Boa semana. Um abraço, meu Pedro. Um querido. abraço, mano. É nóis. Com Deus.